Perfeito. Jornalista é movido a café e a pedidos de folga. Vamos fazer as contas, gente? O professor Rodrigo já está aqui com a gente. Vamos lá. Fazendo as contas. Depois dessas dicas de fonoaudiologia, dessas dicas de cuidados com a voz, agora é hora de cuidar do bolso, professor. Perfeitamente. Fazendo as contas, mas hoje a gente traz novidade, né, que foi lançada aí recentemente, há menos de uma semana praticamente. É isso, né, professor? Isso mesmo. Novidade aí no tratamento de crianças com TEA, TDAH, é isso? Sim. Foi liberado, é isso? Na verdade, bom dia a todos, mais uma vez pela oportunidade. O que acontece é que nós tivemos uma notícia no site Migalhas, que é um correspondente jurídico muito interessante, muito importante, onde a gente faz vários acompanhamentos, né? Onde existiu uma decisão judicial que autoriza a mãe de uma criança com TEA, TDAH, fazer o uso do saque do FGTS, certo? O que é importante a gente salientar é que a lei do FGTS ela não mudou, ela permanece como ela sempre foi. Então lá no seu artigo 20, ela trata as possibilidades previstas com possibilidade de saque. São elas: despedida sem justa causa da empresa, extinção total da empresa, aposentadoria, falecimento do trabalhador, pagamento de parte das prestações, liquidação ou amortização extraordinária, necessidade pessoal urgente e grave, suspensão do trabalho avulso, idade superior ou igual a 70 anos e doenças graves. E ela trata algumas dessas doenças graves, como câncer, HIV, estágio terminal em razão de doença grave. Então essas é o rol taxativo que a lei do FGTS trata. Porém, nós já estamos vendo algumas decisões judiciais, que foi o que o site nos trouxe, né, com a possibilidade disso acontecer. Então sim, nós temos aí vislumbrado grandes possibilidades. Professor, e como será feito o pedido do benefício? Já tem essa informação? Teoricamente, só via judicial. Porque como não houve alteração na lei, não simplesmente o contribuinte ele pode ir até a Caixa Federal com alguma documentação, seja própria, seja dos filhos, né, com alguma coisa nesse sentido, e dar a entrada a fazer o pedido de saque do FGTS. Não será autorizado porque a lei ainda é rígida, né? Então ela não tem essa flexibilização. Então ela precisa de qualquer maneira recorrer à via judicial. Muito das vezes é possível fazer por um juizado especial, onde você não tem taxas a serem pagas. Então é possível nós pleitearmos isso, mas ainda precisa ocorrer por via judicial. Então isso aí é uma novidade recente, né? Essa novidade, mas que abre aí possibilidades, né, para as famílias que estão ali fazendo tratamento, sim, que tem que fazer um investimento. Lembrando que a regra não mudou. Perfeito. Né? Só o saque da FGTS é só dentro daquelas situações que o senhor citou ali pra gente. Sim. Caso de tratamento de doença grave, que ainda incluiu, né, essa questão, sim, praticamente incluiu ali, mas as regras não mudaram para sacar o saldo ali do FGTS. Exatamente. E tem que tomar um cuidado também, né, professor? Com toda certeza. Não é simplesmente uma decisão judicial que pode fazer força de lei, né? Então nós falamos isso por conta da segurança jurídica que nós precisamos ter. Porém, as leis, o direito em si, ele acompanha a sociedade. Ele acompanha o desenvolvimento da sociedade. Então, o bom direito, ele está sempre sendo flexibilizado à luz do que a sociedade precisa. Portanto, essas decisões judiciais são sim uma forma de nós vermos o andamento da sociedade nesse sentido e pleitear, por que não, uma alteração na lei, uma alteração do artigo, incluindo algumas doenças específicas, né, para que isso possa sim ser força de lei e tornar isso um ônus a menos para o judiciário brasileiro. Na verdade, ela abre um precedente. Exato, que outras pessoas podem pleitear o mesmo direito. Perfeito. E conseguir o mesmo resultado. Perfeito. Mas é o que o professor falou, o legislador tem que estar atento aos anseios da população. Então, se a população está tendo essa necessidade, nada mais justo do que futuramente o TEA seja incluído nesse rol taxativo. Exatamente. Isso nós chamamos de jurisprudência. Então, quando existe uma decisão repetidamente acontecendo nos tribunais, ela, para os tribunais, tem força de lei. Então, os juízes podem se utilizar de outras decisões de igual ou teor parecido, né? Que é o caso. Então, já existe algumas jurisprudências nesse sentido. Mas, como você muito bem disse, isso precisa, sim, ser trazido pelo legislador para que seja alterado a lei e para que facilite
o anseio de toda a população com esse tipo de dependência, né? Nós estamos fazendo as contas com o professor Rodrigo Bertolozzi. Toda terça-feira tem conta aqui na nossa bancada aqui. É uma dica de economia, é uma dica de mercado, enfim. Toda terça-feira nós estamos batendo esse papo aqui para você que está nos ouvindo, já ficar por dentro aí das dicas de economia. Hoje o professor está trazendo um assunto bem importante, que é a questão, né, de uma novidade, que é para as famílias que têm crianças com TEA, com TDAH. No tratamento, acaba, né, as famílias acabam tendo um gasto a mais. Com certeza. Né? Acaba tendo que investir mais recursos no tratamento. Dependendo da família, uma das pessoas da família tem que parar de trabalhar para dar uma assistência maior para a criança. E aí, né, acho que a justiça entendeu muito bem que é a questão de incluir esse diagnóstico, né, as pessoas com esse diagnóstico, na lista de pessoas que podem fazer o saque do FGTS. Que só pode ser em caso de algumas doenças, né, professor? Exatamente, é um rol taxativo pela lei, né? Apesar de que a lei ela abranda aqui uma situação de, vamos ver, doenças graves, como neoplasia maligna, que é o câncer, estágio terminal em razão da doença grave, infecção pelo HIV do trabalhador ou de seus dependentes. Então veja, é um rol taxativo e bem pequeno, bem restrito, perfeito. Então nada mais justo de que o fundo de garantia por tempo de serviço, afinal de contas é um fundo de garantia que o próprio trabalhador é obrigado a pagar, né? Desculpa, o próprio empregador é obrigado a recolher para o empregado, ou seja, é um dinheiro que deveria vir para o empregado e por conta de força de lei, o empregador deve repassar esse dinheiro para um depósito específico, visando que esse trabalhador no futuro tenha uma garantia por conta de todo aquele tempo de serviço que ele teve. Por isso a lei ela é restrita. Ela não se abre porque senão não faz sentido, você não tem garantia nenhuma por tempo de serviço nenhum. Então existe uma previsão, né, por conta do legislador ter feito essa situação. Mas sim, a gente entende que com a demanda da sociedade, nada mais justo do que haver uma alteração de lei. Tem que ter a sensibilidade de entender o caso concreto, né? O juiz entendeu que para aquela família o dinheiro realmente seria necessário e bem aplicado. Perfeito. Então é esse entendimento que a justiça deve buscar. Perfeito. E, consequentemente, depois os legisladores. Sim, exatamente. É caminhar junto com a sociedade o que ela precisa. Exatamente. Né, a gente tem percebido um aumento nos casos, né? Sim. Né, de diagnóstico, tá sendo feito mais diagnóstico. E a gente entende que, às vezes, como nós dissemos, às vezes tem pessoas da família que não conseguem mais trabalhar, né, precisam parar a sua carreira profissional para cuidar da família. E aí, nada mais justo do que um dinheiro que já é dele, né, professor? Exatamente. Um dinheiro que já é dele, que aí vai ser resgatado. Exatamente. E assim, é um tema, hoje, muito relevante, muito discutido na sociedade. Até a Unifev tem um evento muito importante que realiza aqui todo ano, né, que é o Norteia, justamente para discutir as políticas, principalmente na área da educação, da inclusão, mas também aborda outros aspectos relacionados ao TEA e ao TDAH. Então, é importante, professor, a discussão na sociedade. Com toda certeza. Então, o direito ele precisa acompanhar essa evolução da sociedade, né? E nós, enquanto administradores, contadores, nós fazemos questão de trazer isso para os alunos. Afinal de contas, eles estão participando das decisões estratégicas das empresas e dos seus empregados. Então, essa informação precisa ser muito bem trabalhada, tanto em sala de aula quanto dentro das empresas, para que isso possa, assim, chegar à população e a população saber efetivamente como lidar da melhor forma com isso. E lembrando que é judicialmente, tá? Você não pode fazer o saque como faria, né, numa rescisão de contrato, enfim, não, tem que ser feito judicialmente. Não é automático não é administrativamente, ela precisa ser judicial por enquanto. Por né? enquanto. Vamos acompanhar os próximos capítulos. É isso aí. Aqui em Votuporanga, a pessoa pode procurar um advogado de confiança. Sim. Ou, se não tiver condições de pagar, procurar a OAB, né? Relatar o caso e a OAB, dependendo, vai analisar a situação, vai indicar um advogado para acompanhar esse processo. Exatamente. E às vezes, eu acho que cabe até a indagação do núcleo de práticas jurídicas que nós temos aqui na Unifev. Talvez, dependendo do rol que eles possam atender, eles mesmos consigam fazer esse atendimento à população. Esse atendimento direto, também de graça para a população. Exatamente. Professor, muito obrigado pela participação. Terça-feira, mais umas contas aqui, né? Estamos aí, com toda certeza. Agora tem vida, né? Porque acabou o prazo da declaração de imposto de renda, né? Exatamente. Agora volta. Eu ia brincar com ele. Sexta-feira,
transmitiu a última declaração, fechou o escritório. O que você fez? Para onde você foi? Conta pra gente como foi a libertação. Voltou para casa, né, professor? Na verdade, fechei o escritório e transmiti a minha. Olha E só, sempre foi a última da última da última. casa de ferreiro, espeto de pau, hein? Não, mandou por último, foi a última. A última. Todos os anos, sempre aguardo o último momento, do último minuto possível. Por quê? Porque é mais importante a gente encaminhar dos clientes primeiro, né? Pelo menos a gente já tem boa parte das informações ali, sabemos como antecipar. Então, sempre assim, encerrou o escritório, encerrou. Agora eu vou transmitir a minha. O professor, sempre fica aquele cliente que não manda a documentação total, aí tem que mandar e depois certificar, né? Ainda tem um trabalhinho depois, né? A gente fala dos retardatários. Ainda existem os retardatários, já começaram a aparecer. Então essa semana, sempre alguém fala, meu Deus, o prazo passou, foi tão rápido, eu não vi. Foram 2 meses e meio, mas E a gente acontece. falou todo dia aqui. Falou, olha, pelo menos toda semana a gente estava mencionando. Os atrasildos de plantão sempre acabam chegando. Quem não declarou no prazo, paga multa agora. Paga multa se era obrigado a declarar. Porque pode acontecer da pessoa, por exemplo, não ter sido obrigado a declarar, entrar naquele rol de obrigatoriedade, e ter uma restituição, ou simplesmente querer declarar por conta de um documento, né, para renda, alguma coisa nesse sentido. Caso não seja obrigado a declarar, não há multa. Se fosse obrigado a declarar, aí sim, perdeu o prazo, tem uma multa, ela vai de R$ 167, R$ 168 reais, até uma porcentagem específica do valor do imposto a pagar. Então, recomendação, sempre buscar um contador de sua confiança o quanto antes para regularizar o mais rápido possível a situação. Não tem um prazo. Agora o prazo... Não tem prazo antes da Receita notificar. A partir desse momento, não existe mais possibilidade de retificação. A Receita vai autuar com multa. Aí já é multa mesmo. Aí já é multa. Então, para não tomar o amarelinho no jogo, já vai lá. Se você não se atentou ao prazo, paga a multa agora aí, possivelmente R$ 68 reais. 160 e alguma coisa, e depois já sapeca na declaração. Exatamente. Professor, até terça-feira, hein? Até terça. Obrigado mais uma vez.